atividades do Liga Mundo, medidas, né? Unidades de medidas e operações. Fizemos a página 30 e 31, agora faremos a página 32 e 33. Medidas. Números sobre alguns animais. Que tal conhecer curiosidades sobre alguns animais? Nesta atividade, os textos estão incompletos. Foram retiradas algumas informações que envolvem números, grandezas e resultados de medições. Escolha uma das instruções abaixo para descobrir essas unidades. Então, olha aqui, ó. Leia cada texto incompleto mesmo. Dessa maneira, você terá uma ideia do assunto de cada um. Depois, observe o quadro para identificar as informações que completem os textos. Você pode fazer assim ou assim, ó. Leia os números e as palavras que estão no quadro e reflita sobre eles. Por exemplo, 2 metros estão relacionados à medida de comprimento. Depois leia o texto completando com as informações que faltam. Então, dá para a gente fazer tanto um quanto o outro, tá? É só a gente prestar atenção no que está pedindo, né? As informações. Agora complete o texto com as informações do quadro. Cada informação só pode ser usada uma vez. Então, aqui, ó, minutos. O minuto, ele é o quê? De tempo, tá? Unidade de tempo. Altura é unidade de comprimento. Altura é de medida, aliás, não é comprimento. Altura e comprimento são unidades de metros. Ó, 2 metros, 100 quilogramos, centímetro, 8 gramas, litro, aqui é capacidade, tá? Quilograma, hora e litros. Então, quando eu falo em litros, eu estou usando capacidade, são as águas, medida de capacidade. É água, leite, o que é líquido, tá? Então, quando eu falo em líquido, medidas de capacidade, é o que eu consigo armazenar, tá? Em líquido. Quilograma é massa, é peso, tá? Horas é tempo. Centímetro é unidade de metro. De altura, comprimento, né? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer, olha lá. Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 o quê? Ó, então imagina um camelo, ele tomando água, toma água. Em quanto tempo? Olha lá, ó, tá? Então, aqui ele está querendo saber em quanto tempo o camelo consegue beber água. Se é tempo, então eu tenho aqui, ó, minuto, horas, em 3 horas, 120 litros em 3 horas, ó, em o quê? 10, então não é 3 horas, tá? Ó, tem mais algum? Não, então seria esse aqui, ó, em 10 minutos, certo? Ele retém água para, ó, tantos dias. Então, veja, ali é a unidade de dias, tempo.
Esse aqui, ó, eu tenho, vamos tirar esse que já foi, porque é usado uma vez só, tá? Em 3 horas dias, não pode ser, né? Então, esse aqui não é. Então, ó, em tempo aqui, eu só tenho o 8, certo? Então, ele retém água para 8 dias. Olha aí. Então, ele retém água. O que quer dizer reter água? Ele segura a água, né? O corpo dele vai armazenando essa água até 8 dias, tá bom? Ele pode ficar sem beber água, tá? Pode andar de 200 quilômetros a 270 quilômetros por dia. Aqui é uma unidade de medida, tá? De comprimento. Então, quilômetro, cada 1 metro é 100 centímetros. A cada 1 quilômetro é 1000 metros, tá? Você sabia que a girafa e os ratos podem viver sem água mais tempo que o camelo? Olha só, tá vendo que legal, né? Agora aqui, o elefante tem uma audição aguçada e podem facilmente detectar os passos de um camundongo. Olha, por isso que tem muito desenho que eles ficam meio com medo, né, do rato. Então, imagina um ratinho andando e eles, a audição deles podem detectar passo de camundongo. Suas presas pesam mais de quanto? Ó, suas presas, essas aqui, certo? Elas pesam mais do que? Vamos ver, ó. Se é peso, cadê? Pesam. Então, é unidade de medida de massa. Massa, o que seria massa? É grama, que é essa aqui, mais de gramas? Não. Mais de 2 metros? Não. Mais de 100 quilogramas? Então, aqui está tendo o quê? Está falando o tanto de um peso, ó, 100 quilogramas. Então, aqui eu tenho que saber quantos quilogramas, tá? Então, aqui seria mais de 100 quilogramas. Ou seja, seria isso aqui, ó, 100 quilogramas, tá? Um elefante come 125, o quê? Ó, 100 quilogramas já foi. Então, 100 metros? Não. 2 metros? Não. Isso aqui são tudo metros. Massa é grama. 200 litros, 3 horas, quilo, centímetros. Então, olha lá. Um elefante come 125, o quê? Centímetro? Metro? Não. Se ele come, ele vai o quê? Usar a unidade de medidas em quilo, tá? De plantas. Então, vamos ver, ó. 200 litros? Não pode ser. Aqui é líquido, tá? Ora, também não. 125 gramas? 125 gramas é um negocinho desse tamanho, né? Um pouquinho a coisa, então não tem como. Então, seria quilograma. Que o quilograma é o símbolo dele, né?
é o kg. Então, seria aqui, ó, o elefante come 125 gramas de plantas, capim e folhagens. E bebe, olha aí, se ele bebe, são litros, tá? Aqui já foi. Então, se ele bebe, é litros. Aqui tem litros e aqui 200 litros, tá? Então, como aqui ele não tá falando quanto bebe, então eu tenho que colocar a quantidade, certo? Então, olha lá, 200 litros. Ele bebe 200 litros de água por dia. Olha só quanto ele bebe, né? Sua tromba suga 10, o quê? Aqui é massa, centímetro, metro, hora. Então, só sobrou o quê? Litro, né? Porque se, ó, suga 10 de água. Então, se está falando em água, é litro. Ele suga 10 litros de uma só vez. Certo? Olha aí, ó, o elefante é o maior animal terrestre do mundo. Tá? Agora vamos ver sobre a anta. A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil. Pode ter até, ó, comprimento. Qual que é a unidade de medida de comprimento? É o metro, tá? Então, metro nós temos aqui. Metro, temos centímetro, altura, 2 metros. Então, olha lá. A anta é o maior mamífero, pode ter até... Tá falando quantos metros? Não, só tá falando tanto de comprimento. Então, eu tenho que saber qual é o comprimento. Então, olha lá. Aqui fala em centímetro, aqui só fala altura e aqui fala 2 metros. Então, aqui está dizendo quantos metros ele tem. Então, seria essa aqui, ó. Até 2 metros de comprimento. E 1 metro de, ó, comprimento é daqui para cá, certo? Esse é o comprimento. Agora, daqui para cá é a altura, tá? Daqui para cá, a altura. Daqui, aqui é comprimento. Então, vejam, ele pode ter até 2 metros de comprimento, daqui até aqui. E a altura, daqui a aqui, ele pode ter e 1 metro de... Ó, 2 metros já foi. Então, ele pode ter 1 metro de centímetro? Não, é 1 metro de altura. Então, aqui é altura. Pesa quase 300 quilogramas, ou seja, ele pesa quase 300 quilos, tá? A anta é conhecida como anta brasileira, mas também pode ser encontrada em outros países, como Colômbia, Venezuela e Argentina. Agora o outro bicho, ó, musaranho. É o menor dos mamíferos, olha lá. Ele mede 10, o quê? O que que sobrou? 10 o quê? Se ele mede, eu estou falando de comprimento. Então, ó, é centímetro. Ele mede 10 centímetros e pesa, ó, peso. Então, aqui pesa 15. O que que sobrou? Ó,
sobrou gramas, que é o peso, sobrou centímetros, que é o comprimento, e sobrou hora, certo? Então, olha lá, ele mede 10 centímetros e pesa apenas 15 gramas. Mas ataca e devora animais que têm o dobro do seu tamanho. Come o equivalente a seu peso. De 3 em 3, sobrou horas, que é o tempo. Então, ele come de 3 em 3 horas, que é o tempo, certo? O mussaranho é um dos mamíferos, dos poucos mamíferos venenosos, então tem que tomar muito cuidado com ele, tá bom? Algumas informações do texto indicam resultado de medição. Releia o texto e responda: quais informações se relacionam à medida de comprimento? Então, olha lá. Vamos ver aqui, ó, de comprimento. Ó, pode andar de 200 a 270 quilômetros. É comprimento, eu estou medindo, né, a distância, o comprimento. Então, seria 200 quilômetros a 270 quilômetros. Foi usado o quê? Metro, olha aqui, ó, 2 metros de comprimento. Então, aqui, ó, 2 metros. Foi usado, que mais? 1 metro de altura. 1 metro. E foi usado o centímetro, 10 centímetros. Aí, nós temos o tempo. Então, o comprimento é a distância, né? É o tamanho, o comprimento, certo? É a distância de um ponto ao outro. O tempo. O tempo são os minutos, segundos, dias, mês e anos, tá? Então, olha aqui, ó. Tem o quê? 10 minutos, 8 dias, tá? Então, o tempo são minutos, horas, dias, mês e ano, tá? E de 3 em 3 horas. No texto, quais são as medidas de massa? Massa é o peso, tá? Então, nós temos aqui, aqui teve? Não. Aqui teve, ó, 100 quilogramas, 125 quilogramas, aqui é litro, né? Pesa 300 quilogramas e 15 gramas. Então, olha lá, massa 100 quilogramas, 125, 300 e 15 gramas. Quem colocou assim, ó, abreviando, ó, 100 kg, né, que é quilogramas, 125 quilogramas, 300 quilogramas e 15 gramas, é GR, tá? Tá certo também. E, por último, qual é a medida de capacidade? Quando eu falo em capacidade, é litro, é líquido, tá bom? Então, aí, nós temos aqui, ó, aqui, 120 litros, tá? Depois, o elefante, 200 litros, 10 litros e
E é isso aí, ó, 120 litros, 200 litros e 10 litros, certo? Então, quais são os tipos de medidas? Nós temos a medida de comprimento, de tempo, massa, que é o peso, e capacidade, que é o litro, certo? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!